A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt. Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos. Desta vez, eu e o professor Elísio Macamo vamos falar do tumultuoso Congresso da Renamo, a segunda força política em Moçambique e que acabou por reeleger Ossuf Mamad como líder e provável candidato à presidência nas eleições de 9 de outubro em Moçambique. Também conversaremos sobre a tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo, em que um grupo de uns 50 homens armados liderados por Christian Malanga, um empresário e político congolês da diáspora, procurou derrubar o presidente Félix Tshisekedi em nome de um novo Zaire que não se sabe muito bem o que será. Malanga acabou por ser morto e os seus homens presos, entre eles 3 americanos, 2 deles sócios de Christian Malanga em empresas em Moçambique. Na segunda parte, no nosso habitual espaço de entrevista, vamos falar da situação na Guiné-Bissau com Fátima Proença, diretora da ACEP, Associação para a Cooperação entre os Povos, uma organização não governamental para o desenvolvimento criada em 1990, que trabalha na ajuda ao reforço da cidadania e dos direitos humanos no espaço da CPLP, com um trabalho muito efetivo no apoio às organizações da sociedade civil guineenses, nomeadamente com a Liga Guineense de Direitos Humanos. Como sempre, encerraremos o episódio com as nossas sugestões. Venham daí para mais este episódio de Na Terra dos Cacos. Ossuf Mamad foi reeleito líder da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, no congresso que decorreu a 14 e 15 de maio. Até aí, nada de novo. Só que todo o processo para chegar ao congresso e o próprio congresso deu um péssimo exemplo aos moçambicanos e levou-nos a questionar se o principal partido da oposição está mesmo preparado para governar democraticamente Moçambique, tendo em conta que a sua democracia interna deixa muito a desejar. Começou quando a direção da Renamo resistiu a convocar o Congresso, apesar do seu mandato ter terminado. Continuou com as regras para as candidaturas à liderança do partido, que pareceram ter sido feitas para impedir Venâncio Mondlane de concorrer ao lugar de Ossuf Mamad, de modo a evitar que este aproveitasse o bom resultado a que conduziu o partido na eleição para o município da cidade de Maputo. Manuel de Araújo, que muitos viam como alguém com carisma, destreza política e experiência executiva para disputar seriamente a liderança ao Ossuf Mamad, também ficou de fora pela cláusula dos 15 anos de militância ininterrupta no partido, que foi imposta como condição indispensável para poder ser aceito como candidato. Houve tumultos no exterior do Congresso, entre seguranças e jovens apoiantes de Mondlane. Houve pancadaria na altura da entrada de Manuel de Araújo, presidente do município de Quelimane, cuja ausência no primeiro dia do Congresso foi bastante notada. No entanto, ao contrário de Mondlane, que sabe que essa barreira o deixará de fora da corrida durante mais uma década e, por isso, anda a recolher assinaturas para ser já candidato às presidenciais de 9 de outubro, Manuel de Araújo sabe que no próximo congresso eletivo terá a sua oportunidade. Por isso, ao invés de criticar a direção, e tinha razões para isso, optou pelo discurso conciliador de apelo à unidade do partido. No entanto, o que nos fica como imagem é que a Renamo é tudo menos um partido unido e que Ossuf Mamad é um líder que sai do congresso eleito, mas fragilizado. Como vê esta situação, professor? Eu tenho uma leitura algo diferente do que a gente viu nesse congresso e do que a gente viu ao longo de todo o processo, né? Mas para eu melhor explicar isso aí, devo fazer assim uns 2 reparos. O primeiro reparo, que talvez até possa ser polêmico, é o de que todos nós sabemos que a Renamo sempre justificou a sua existência no fato de dizer que lutou pela democracia. Nós não somos obrigados a aceitar isso aí, né? E eu até acho que é muito importante do ponto de vista analítico não partir do princípio de que só porque ela diz que lutou pela democracia, ela sempre lutou pela democracia. É verdade que o fato dela dizer isso aí já impõe certas limitações ao que ela pode fazer e não pode fazer, porque o critério de democracia vai ser sempre aquele que vai ser utilizado para julgar o seu comportamento, né? Agora, o segundo reparo é outro. Ao longo dos anos, por causa da natureza do nosso sistema político,
cultivou-se um pouco a ideia de que quer a Renamo, quer a Frelimo, tem impunidade para violar regras, né? Nós não nos esqueçamos do fato de que, em várias ocasiões, o malogrado líder da Renamo pegou em armas contra o Estado e que não houve consequências jurídicas, legais, né? Fora da tentativa de negociar e encontrar uma saída de forma pacífica. Então, a gente não pode esperar que, sob esse pano de fundo, o comportamento da Renamo seja diferente daquilo que nós vimos agora. Eu penso que é pura e simplesmente coerente com aquilo que tem sido a prática normal. Então, esses são os dois reparos. Professor, Agora, eu fazia aí um parênteses só, mas neste caso também poderíamos dizer que a Frelimo também não lutou pela libertação nacional para ter uma democracia. Aliás, só Exatamente. anos mais tarde é que teve uma democracia, não é? Exatamente. Por acaso é também a minha opinião. Só que nesse caso há uma diferença muito importante. É que nós não podemos utilizar muito o critério de democracia para julgar as ações da Frelimo, porque ela nunca disse que era por este tipo de democracia. Mas nós podemos utilizar esse critério para julgar a Renamo. E isso até é bom, até certo ponto. É muito bom para a Renamo, porque significa que o nosso nível de exigência em relação à Renamo é muito maior, não é? Portanto, é bom. Portanto, a questão do comportamento político da Frelimo, de facto, depende pouco, digamos assim, de forma direta, do critério de democracia. Mas é aí onde a Frelimo entra em jogo também. E é aí onde entra a minha opinião sobre o que aconteceu agora. É que nós não devemos perder de vista o fato de que nós temos também a Renamo que é possível nas condições políticas de Moçambique. E as condições políticas de Moçambique são determinadas pelo tipo de Frelimo que nós temos. E a Frelimo que nós temos é muito hostil à oposição e, portanto, limita os espaços de atuação da oposição. A Frelimo que nós temos é hostil à crítica, à interpelação crítica, e por isso limita os espaços de exercício de cidadania. Então, quando nós formos analisar o comportamento de um partido da oposição, temos que ter isso aí em conta. E muitas vezes, eu penso que nós exageramos, digamos assim, na negatividade do nosso comentário. E nós deixamos de fora algumas coisas que até podem ser uma lição para o partido que está no poder. Por exemplo, a Renamo fez o seu congresso num ponto logístico, tanto num ponto recôndito, sabe, num contexto rural, não é? Alto Moloco, na Zambésia. E com isso, como eu costumo dizer, com o número de delegados que teve lá para 800, 700, 900 pessoas, se a gente incluir todas as outras pessoas, estimulou a economia local daquele lugar ali. E nós temos em contrapartida um partido que está no poder e que realiza as suas reuniões mais importantes na Matola, portanto, em Maputo, praticamente, gozando das melhores condições logísticas possíveis, né? Então, a Renamo faz aquele exercício todo em condições logísticas extremamente difíceis. É verdade que algumas pessoas falam do cálculo que foi feito pelo líder da Renamo para que o Congresso fosse lá e para que ele pudesse garantir a eleição. O outro aspecto é que, apesar de tudo, houve vários candidatos e os vários candidatos apresentaram as suas ideias antes da votação, que não é o que aconteceu na Frelimo. A Frelimo escolheu sem conhecer as ideias das pessoas que se viu obrigada a escolher. Mas a Renamo não. Ela teve essa competição, que é muito importante para a saúde de um partido político. Agora, é verdade que há vários problemas relacionados com, a minha opinião, com o comportamento de uma pessoa que chegou muito tarde à Renamo, sabe, foi acolhida pela Renamo, teve tempo dentro da Renamo, dentro dos procedimentos normais de um partido,
mudar aquilo que era necessário mudar. E só começou a fazer críticas quando se viu com problemas com o partido. Quer dizer, se, por exemplo, o partido nunca tivesse levantado, digamos assim, questões em relação a essa pessoa, ao fato de se candidatar e não sei quanto, essa pessoa talvez nunca tivesse levantado essas questões. Então, eu pessoalmente estou aqui a emitir mesmo uma opinião subjetiva. Não acho bom que um membro de um partido, e sobretudo um membro de um partido da oposição em Moçambique, esteja disposto a levar o seu próprio partido para o tribunal por questões que deviam passar por processos políticos de negociação dentro do partido. Então, a pessoa pode dizer assim, olha, este não é o partido com o qual eu me identifico. Sabe, não lhe tiraram dinheiro, não lhe tiraram propriedade, não fizeram nada disso aí. Eles estão se a comportar como eles são. Então, é uma questão de dizer assim, olha, eu não faço parte disso aqui, eu não posso fazer parte disso aqui, e afastar-se sem um alarido que a gente está a ver. E o resultado disso, para o prejuízo praticamente de toda a gente que gostaria de ver uma eleição bem feita, portanto, uma eleição renhida. O resultado disso é que praticamente a oposição vai pura e simplesmente espalhar o voto e vai ficar completamente enfraquecida. E eu, nesta história, não vejo a liderança da Renamo como o único culpado de tudo isso aqui. Eu vejo o comportamento de um membro desse partido, que é um comportamento que me parece muito individualista para fazer parte do empreendimento coletivo, né? E aí, por exemplo, eu penso que a atitude do Manuel de Araújo é realmente de saudar, sabe, de reconhecer a nova alta liderança e de certeza que ele vai procurar ao longo dos anos que vêm fazer as alterações, as mudanças que ele acha que devem ser feitas no interior do partido. E assim como deve ser. Professor, mas se virmos os exemplos dos partidos políticos e da história dos partidos políticos nas democracias, o que vemos são um político está normalmente na política com ambições e aproveita os momentos em que lhes pode, para as suas ambições melhor possam proporcionar esse avanço e esse progresso. Temos um jovem político que nitidamente é um jovem político com um discurso populista, um jovem político que está numa maré alta, tendo em conta os resultados na capital do país. Não é normal que ele tenha essa ambição de concorrer à liderança do partido onde está? Não, é normal que qualquer membro de um partido tenha a ambição de concorrer. Mas é preciso ter em conta aspectos específicos do contexto em que essa pessoa faz isso. Sabe, a primeira coisa, por exemplo, é que ele era assessor, sabe, ele era assessor do presidente do partido. Sabe, em condições normais, se uma pessoa nessas circunstâncias quer se candidatar à liderança do partido, eu acho que deve conversar com o líder do partido. É uma questão de decoro para mim, não é uma questão, digamos assim, de impedir que a pessoa manifeste a sua ambição. É uma questão de decoro, de dizer assim, olha, eu fui seu assessor durante todos esses anos, mas chegou agora uma altura em que eu gostaria de me candidatar para a presidência do partido. Pois, há algumas coisas que não se falam, mas que fazem parte de todo este contexto. É que para ele concorrer pela Renamo, para este mandato aqui, sabe, foi necessário alterar a lei por intervenção da própria Renamo, porque no mandato anterior ele fazia parte de um outro partido. Então, o partido, a liderança da Renamo, pode ter toda a legitimidade em esperar que haja uma certa lealdade da parte desta pessoa aqui. Né? Então, tem esse aspecto. O outro aspecto que eu gostaria de mencionar, porque me parece muito importante, ele fez uma boa campanha em Maputo. Pelo que tudo indica, ele ganhou em Maputo, foi simplesmente enganado, fraudado, digamos assim, pelas instituições jurídicas de Moçambique. Então, ele fez uma boa campanha e na campanha ele comprometia-se a fazer o melhor pelas pessoas que vivem em Maputo. Então, o resultado que parece o real não foi aceito e então
ele não aceita, portanto, a decisão do tribunal, o que levanta também a questão de saber que legitimidade é que ele tem para criticar a Renamo por não aceitar uma decisão do tribunal. Se ele próprio não aceita uma decisão do tribunal, independentemente das condições em que essa decisão foi tomada. Mas, de qualquer maneira, ele não vai à Assembleia Municipal para continuar a defender os interesses das pessoas de Maputo. Sabe? Ele abandona pura e simplesmente as pessoas que votaram por ele. É uma compreensão de política que não faz muito sentido para mim. E por causa disso aí, eu tenho enormes dificuldades em apenas ver aqui a Renamo como a única culpada no que nós estamos a ver aqui. O que nós estamos a ver é, de facto, um problema estrutural político muito complicado, quer dizer, mostra toda a miséria da política em Moçambique. E acho que nós temos que ter realmente este cuidado de sermos um pouco mais equilibrados na apreciação do que está a acontecer dentro da Renamo. E é claro que a Renamo não fez nenhum favor a si próprio elegendo o Suf Momad, porque é um indivíduo apagado, é um indivíduo que, quando fala, a gente não percebe o que diz, é um indivíduo claramente sem perfil para ser presidente de Moçambique. Mas isso é uma coisa que a gente não pode dizer em voz alta, não é? Porque o atual também não é muito diferente do Suf Momad. O estado em que Moçambique se encontra resulta também do fato de que a Frelimo tem alguém a dirigir o país há 10 anos, que é igualzinha ao Suf Momad. O professor não vai ser bem recebido em Moçambique quando lá voltar. Estou habituado. Mas acha, não teria sido mais avisado em termos políticos que o Suf Momad trouxesse Venâncio Mondlane para o seu lado, dando-lhe uma vice-presidência, pondo essa juventude que ele conseguiu mobilizar de Maputo ao seu lado para construir uma alternativa mais ganhadora perante a Frelimo nas próximas eleições do que isto, ou seja, assumir que é só isto e que Venâncio Mondlane não terá que esperar e teria que esperar, não é? Porque ele aparentemente quer se candidatar, anda a recolher as assinaturas para se candidatar fora da Renamo à presidência. Não teria sido mais avisado politicamente? Poderia ter sido, não é? Eu acho que há vários cenários, há várias possibilidades aí. Uma seria, evidentemente, essa aí, mas essa pressupõe que haja capacidade de diálogo e que existe essa possibilidade de eles falarem. E eu não conheço muito bem os processos dentro da Renamo para julgar isso aí. Mas pelo que eu tenho visto assim de fora, creio que eles não estão em nenhuma situação em que realmente poderiam ter esse tipo de conversa. Agora, outra coisa também é que eu não acho prudente, do ponto de vista analítico, olhar para aquilo que o Venâncio Mondlane está a fazer agora e partir do princípio de que ele é a pessoa que faria a diferença dentro da Renamo. Eu acho que há uma coisa muito mais grave neste momento que saiu desse congresso e que é o afastamento, por exemplo, da Ivone Soares, que é uma das mais experientes, sobretudo ao nível do trabalho parlamentar, e do próprio Manuel da Araújo, daquilo que nós podemos chamar de comissão política da Renamo. Portanto, esse órgão mais importante da Renamo não conta com alguns dos seus melhores quadros, não é? Então, eu acho que isso é muito mais grave do que a falta de consenso, a falta de acordo com o Venâncio Mondlane. Eu penso que o Venâncio Mondlane pode ter um destino positivo com a sua candidatura independente. Ele pode realmente arrecadar ainda mais simpatias, mas de certeza que em nenhuma circunstância ele vai ganhar as eleições presidenciais, em nenhuma circunstância ele mesmo vai conseguir se colocar no segundo lugar, que pronto, havia de dar ainda mais visibilidade a ele. Eu penso que
para todos os efeitos, o segundo lugar vai para o Suf Momad. Isso por uma questão demográfica, geográfica simples. O eleitorado de Venâncio Mondlane está nas grandes cidades e, sobretudo, em Maputo. E esse eleitorado não é assim tão significativo ao nível do país. Há mais de 70% de eleitorado fora das cidades, que é o que tem que ser conquistado. E penso que uma boa parte desse eleitorado há de ir para o Suf Momad. E no norte do país, por exemplo, só talvez naqueles lugares onde existe uma forte presença de igrejas evangélicas é que Venâncio Mondlane tem alguma hipótese de ter alguns votos lá. Teria sido diferente, por exemplo, se ele tivesse criado um partido a tempo, porque com esse partido ele poderia ter conseguido ganhar alguns lugares para o parlamento. Mas neste momento penso que tudo indica que ele só vai concorrer para as eleições presidenciais. E não creio que o seu desempenho vá ser grande coisa. Antônio, há uma coisa que ele disse durante o Congresso da RENAM, numa entrevista que ele deu. Ele disse que tinha garantido os 80% dos votos dos membros, tanto dos que iam participar ao Congresso. Disse isso várias vezes. Mas o Suf Momad ganhou mais de metade dos votos dos membros dos que participaram no Congresso. E o que é que isso significa? Significa ou que ele estava a fazer um bluff, ou então que ele não conhece a dinâmica do partido que ele gostaria de representar. Porque se de facto ele tinha esses 80% de votos na RENAM, de certeza que mais de metade, pela sua ausência, não iriam votar no Suf Momad. Sim. Bem, já vamos longos neste primeiro tema, passemos então ao segundo, que de alguma maneira também está relacionado com Moçambique, por causa dos interesses empresariais de alguns dos principais envolvidos na tentativa de golpe, se é que se pode chamar essa tentativa de golpe, na República Democrática do Congo. Interesses no setor, sobretudo no setor mineiro, e uma ligação a algumas figuras históricas da Frelimo e da luta de libertação. Falo dos generais Alberto Chipande e Fernando Bengala, que aparecem em vídeos divulgados pela imprensa moçambicana a receberem Christian Malanga, o que causou algum embaraço aos envolvidos, sobretudo, mas também à Frelimo. O que é que pensa desta ligação? Esta ligação confirma aquilo que eu tenho vindo a dizer nos últimos tempos, né? Que há um forte sentido em que a Frelimo se tornou uma organização criminosa. Sabe? A gente tem que realmente enfrentar essa questão. Não é porque os membros da Frelimo sejam criminosos, não é porque haja bandidos lá dentro, mas é que há uma forma de gerir o Estado que criou oportunidades para que o Estado fosse envolto nas teias do crime organizado. E é isto que a gente está a ver agora. Portanto, é a criminalização do Estado que nós estamos a ver agora e que compromete não só a própria imagem da Frelimo, quer dizer, compromete tudo o que a gente sempre associou à Frelimo, como também compromete seriamente o futuro de Moçambique. Neste momento, a situação de Moçambique é realmente dramática e isto dá um novo sentido ainda a esse processo atabalhoado de escolha do candidato da Frelimo que a gente viu há 3 semanas, há 4 semanas, né? Porque fica claro com isso aqui que, de facto, aquele processo não era político, aquele processo tinha a ver com outras coisas, sobretudo com o envolvimento da Frelimo, das suas figuras, com o mundo do crime. Então, nós estamos realmente numa situação muito perigosa e não há sinais de que a coisa vai melhorar num futuro próximo. Né? Mas se a pista de Moçambique tem ou não alguma relação com o golpe, não sabemos, como aliás não sabemos muita coisa sobre os acontecimentos de 19 de maio. Se há alguma coisa que nos deixou esta ação armada, liderada por Christian Malanga, em nome de um novo Zaire que não sabe muito bem o que seria, é a quantidade de questões por responder. O que se percebe é que se foi um golpe parece ter sido muito mal preparado,
A Jeanne Afrique, por exemplo, perguntava se teria sido uma tentativa de assassinato seletivo, um ajuste de contas político. O homem que poderia dar respostas foi convenientemente morto, que é o próprio Christian Malanga. Diz-se que resistiu à ordem de prisão quando foi apanhado nos jardins do Palácio Presidencial em Kinshasa e foi abatido, não sem antes gravar um vídeo glorioso que ganhou o mundo e lhe deu os 15 minutos de fama de maneira póstuma. Ao todo, 6 pessoas morreram na ação armada, 2 guardas do palácio e 4 atacantes, 2 sócios nos negócios de Moçambique, 2 norte-americanos que participaram na ação armada foram presos. Entre os 50 havia ainda mais um norte-americano, o filho de Malanga, Marcel, de 21 anos. Christian Malanga é um antigo refugiado político congolês, com passaporte dos Estados Unidos, que chegou a oficial do exército congolês. É um político opositor do Tshisekedi e fundador do Partido Congolês Unido, criador em Bruxelas de um pretenso governo no exílio, um governo de um país chamado Novo Zaire. Tudo na sua biografia aponta para alguém que se via a si próprio como destinado a grandes fins, mas estaremos apenas perante o caso de um megalómano que sonhou para si o destino heroico de salvador da pátria. Assim parece, todas as pistas apontam para isso. O que é que pensa deste Malanga e deste pretenso golpe? É justamente um pouco o que eu estava aqui a tentar dizer, mas prestando mais atenção ao que está a acontecer a Moçambique. Há um fenômeno aqui que me parece interessante de ver, é o fenômeno do esvaziamento de ideias ao nível das elites políticas africanas, praticamente sem nenhuma ideia, mas que querem o poder, sabe? Que é um grande contraste em relação, digamos assim, à época das lutas nacionalistas e mesmo por alturas, digamos, das independências, não é? Quando de facto a política era guiada por ideais. Não é? Havia ideais e as pessoas que iam à política pareciam ser pessoas comprometidas com esses ideais. Neste momento, praticamente todos os países africanos, quem é atraído pela política e quem faz a política são pessoas sem ideais ou que se vestem de algum ideal simplesmente para disfarçar interesses econômicos ou interesses pessoais que têm. E isso é preocupante porque está a acontecer num momento em que a democracia no mundo está na defensiva. Aquilo que a gente viu nos Estados Unidos, aquilo que a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Aquilo que a gente está vendo na Europa com o crescimento de partidos da extrema-direita e por aí fora. Nada disso é auspicioso para o continente africano. É isso que abre espaço para o tipo de políticos que nós estamos a ter. E é isso que faz com que a situação seja preocupante. Eu até nem ponho de parte a ideia que algumas pessoas veiculam, isso também estava um pouco subjacente no comentário que o Antônio fez, de que isto não tenha sido um golpe, né? Que tenha sido um ajuste de contas que depois foi vendido como um golpe, como uma tentativa de golpe de Estado. Sabe, é essa criminalização da política e do Estado sobre a qual eu estou aqui a falar e que não devia deixar nenhum africano sossegado. Né? Mesmo naqueles países, com naturalmente algumas exceções honrosas, mas mesmo naqueles países onde pronto, a classe política ainda tem um melhor controle dos processos, mesmo lá estas coisas podem chegar, porque sabe, nós estamos numa fase em que sabe, no passado, na história política da humanidade, o poder é que o poder é que comprava desculpa, o dinheiro é que comprava poder, mas hoje estamos numa fase em que o poder é que compra dinheiro, não é? Sim, e com essa situação aí vamos ter vários momentos como este que nós vimos agora no Congo, né? E depois circularam também vídeos que mostravam como algumas dessas pessoas estavam a ser baleadas assim, a queima-roupa, né? Que é um outro aspecto
sabe, da política no continente africano. Este total de respeito pela dignidade humana, sabe? E você pode ver isso aí a ser aplaudido por pessoas na esfera pública. Acham que é correto fazer aquilo que se fez aos que tentaram fazer o golpe, o suposto golpe, o alegado golpe no Congo. Sabe, há uma desumanização incrível que tem muito a ver com o fato de que, de facto, cada vez menos a política nos nossos países tem a ver com ideais, tem a ver com valores. Acho que cada vez menos a política tem a ver com ideais em todo o mundo. Já não é só em África. Vamos terminar por aqui esta primeira parte, que já vai longa. Vamos já em seguida falar com a nossa convidada de hoje. Enquanto gravamos este programa, é sexta-feira, ainda é desconhecido o destino dos 9 ativistas que continuam detidos pela polícia na Guiné-Bissau. Dos 84 que foram presos pelas autoridades por organizarem e participarem em manifestações pacíficas contra a deterioração da democracia e do Estado de Direito no país, dos 93, 84 já foram libertados, 9 continuam detidos. A apreciação do pedido de habeas corpus que deveria ter sido feita pelo Tribunal Regional de Bissau na quinta-feira foi adiada. Para hoje ainda não ocorreu. O que se sabe, sim, é que a polícia recorreu à violência, deteve os manifestantes arbitrariamente em celas sem condições, alguns sofreram tortura, há relatos de braços partidos, numerosos hematomas. Em suma, sinais de repressão violenta de manifestantes pacíficos que questionam, e com razão, a deriva autoritária do presidente Umaru Sissoko Embalo, que se tornou nestes 4 anos no cargo no único poder de facto no país, agindo para lá da Constituição, impondo com mão de ferro a sua vontade e pondo em causa as frágeis instituições democráticas do país numa deriva autoritária que parece não ter freios. Fátima Proença, antes de mais, os nossos agradecimentos por teres aceitado o nosso convite para estar neste episódio do podcast Na Terra dos Cacos. Antes de entrarmos no tema, fala-nos um pouco do trabalho da ACEP na Guiné-Bissau, sobretudo, e é nessa relação com a sociedade civil na Guiné-Bissau. Olha, obrigada pelo convite, António, Elísio. O trabalho da ACEP com a Guiné-Bissau tem cerca de 30 anos. E centrou-se desde o início no reforço da sociedade civil guineense. Criação de condições de reforço interno da sociedade civil pelos seus próprios meios, com as suas competências, sem a ACEP nunca ter um escritório local, nunca ter expatriados no país. Creio que é uma coisa que distingue a ACEP das outras organizações, nomeadamente as portuguesas. Os últimos 25 anos foram muito centrados no reforço das organizações e na contribuição para a criação de condições para as organizações que trabalham sobretudo na área dos direitos humanos. Foi um trabalho que foi iniciado durante o conflito político-militar de 98-99. A ACEP coordenou a rede internacional de solidariedade com a Guiné-Bissau, que envolvia organizações guineenses que se refugiaram em Portugal e se refugiaram no escritório da ACEP, né? Uma mesa muito grande com meia dúzia de computadores à volta, e de então para cá tem sido muito centrado nesta área. Quando falas da deriva autoritária, esse é exatamente o tema de uma das organizações com quem temos trabalhado mais proximamente, que é a Liga Guineense de Direitos Humanos, e cujo tema do último relatório de situação do país em termos de direitos humanos é exatamente a deriva autoritária do país. Portanto, isto passou por um processo muito interessante, que foi o processo da criação da Casa dos Direitos, e que veio a propósito exatamente da Liga Guineense de Direitos Humanos, que estava numa situação bastante complicada no contexto do país, e que nós propusemos ao governo da Guiné-Bissau que fechasse a mais antiga prisão colonial da Guiné-Bissau e que aquilo fosse transformado num espaço de direitos. E isso foi bem sucedido. Eu acho que foi ali uma janela de oportunidade que se abriu, foi bem sucedido, e no dia 1 de junho, está a fazer agora uns tantos anos, no dia 1 de junho de 2011, os presos foram transferidos
para a prisão de Bafatá, para outros centros de detenção no país, e, portanto, 2 semanas depois foi entregue simbolicamente a chave da prisão a um conjunto de organizações guineenses, de que a Liga de Direitos Humanos é uma delas, a ACEP, como organização estrangeira também promotora deste processo, e de então para cá esta casa tem sido de facto o espaço dos direitos humanos no país, envolvendo uma série de organizações formais e informais, sendo um espaço de debate, de diálogo, mas também de refúgio, já por várias vezes. Olha, ontem, por exemplo, há 2 dias, por exemplo, ontem, se não estou em erro, já estou confusa com os dias no meio desta precipitação toda que tem sido este tempo. As pessoas que tentaram ir fazer uma vigília à porta da sede das Nações Unidas em Bissau foram expulsas da rua, onde estavam pacificamente, foram expulsas da rua pela polícia, e dali foram para a Casa dos Direitos e fizeram a vigília dentro da Casa dos Direitos, não é? Portanto, isto para dizer que é um espaço de debate, um espaço de construção de alternativas, um espaço de exposições, de filmes, etc., mas também um espaço de proteção. E como espaço de proteção é também a sede da Liga Guineense de Direitos Humanos. Eu acho que é isto, basicamente. Este reforço também na sociedade civil é aquele que permite que ainda haja hoje vozes contrárias àquilo que se tem passado em termos políticos na Guiné-Bissau. António, eu era capaz de dizer uma coisa que eu acho que é muito curioso, que é provavelmente a Guiné-Bissau, sendo dos países africanos de língua oficial portuguesa, aquele que é, do ponto de vista do Estado, o mais desestruturado. É provavelmente aquele que tem uma sociedade civil mais forte, mais ativa, mais interveniente, mais respeitada. E eu acho que isso é, de facto, a sociedade civil hoje é aquilo que existe na Guiné-Bissau que cria algumas sementes de esperança, não é? Em relação ao futuro do país. Muito sinceramente, acho que é por aí que passa neste momento, não é? E só é pena que muita da cooperação internacional e das organizações internacionais não tenham esta percepção e continuem a achar que são elas que diretamente têm que fazer as coisas, que têm que arranjar organizações europeias para fazer as coisas, etc, etc. Portanto, a sociedade civil Guiné-Bissau, sim, 10 valores. Elísio? Sim, obrigado, António. Não, eu gostava mesmo de salientar esse último fato que a Fátima mencionou, porque até certo ponto confirma a minha própria impressão, né, de que, apesar de tudo, a Guiné-Bissau está realmente a reunir boas condições para se estabilizar. Não vai ser a curto prazo, mas de certeza a médio e longo prazo. E a esse respeito, Fátima, eu gostava de saber até que ponto é que essa sociedade civil se articula com outras forças políticas dentro da Guiné, portanto, com outros partidos, como é que ela faz essa articulação? Se ela pura e simplesmente se distancia também de outros partidos políticos? Bom, a expressão outros partidos políticos não é muito correta, Elísia, porque a sociedade civil não há organizações da sociedade civil que... Não, eu referia-me outros partidos em relação ao que está no poder. Ok, está bem, já percebi. Aliás, neste momento não há um partido político no poder. Quem está no poder neste momento é o Presidente da República, não é? Porque o partido político que ganhou as eleições foi afastado do poder, da Assembleia Nacional Popular e do governo, não é? Mas a relação da sociedade civil, eu penso que tem havido várias fases no país. Eu penso que houve uma fase inicial e uma fase até há muito pouco tempo atrás de desconfiança mútua. Eu penso que neste momento e no estado em que o país se encontra, se foi progressivamente criando uma situação de maior respeito dos partidos pela sociedade civil. E mesmo partidos que achavam que não precisavam da sociedade civil para nada, hoje percebem, e têm essa percepção muito clara, e eu tenho sinais disso, de que a sociedade civil neste momento é um elemento fundamental para a construção de alguma coisa de futuro naquele país. E é muito curioso porque... tal como está a acontecer em alguns países europeus e em alguns outros países africanos, são expressões da sociedade civil que reúnem neste momento os jovens.
e não os partidos tradicionais. E isso na Guiné-Bissau já está a passar-se também. Por exemplo, esta Frente Popular, que convocou as manifestações em vários pontos do país no dia 18 deste mês, é uma frente de vários movimentos, muitos deles inorgânicos, informais, associações, etc., da sociedade civil e maioritariamente de jovens. Portanto, é neste momento de repressão, de expressões mais vincadas de autoritarismo face a esta situação da manifestação, que era uma manifestação pela liberdade e contra a fome, tão simples como isto. Duas palavras de ordem fundamentais para a população guineense neste momento. E é neste contexto que nós vemos sinais dos principais partidos, manifestarem a sua solidariedade à sociedade civil. E tivemos vários sinais disso nestes dias. O que eu acho que é muito interessante, porque isto abre portas para diálogo, abre portas para um caminho que possa ser de maior proximidade e mutuamente crítico e mutuamente colaborativo, que me parece que seria importante neste momento para o país. Neste momento também o que eu sinto é que também há uma crise dos próprios partidos políticos, tendo em atenção que foi um bocado fomentada pelo próprio presidente, não é? Há problemas dentro do PAIGC, mas isso porque o choque frontal do presidente é com o PAIGC, mas depois também há fraturas dentro do MADEM, há fraturas dentro do PRS, ou seja, aquilo que se nota também é que os partidos neste momento também estão eles próprios em crise. Eu creio que sim, porque tens um poder muito centralizado e muito autoritário e muito, de facto, dali, que parte ali do palácio e que depois tem ramificações, tem gente que faz sempre esses serviços, não é? Os mais evidentes, os menos evidentes, mas este poder de facto está ali muito centralizado e se nós formos a ver na história dos vários partidos, desde os mais antigos, como é o PAIGC, aos mais recentes, como o MADEM ou o PRS, muitas destas dissidências internas são coisas que são motivadas a partir do Palácio. Temos a sensação disso, eu não posso provar, mas temos muita sensação disso, porque formam-se grupos internos num determinado partido e de repente essas pessoas que formam esse grupo dentro de um determinado partido são conselheiros da presidência, não é? E passam a ter situações de privilégio, de carro, de salário, de viagens, etc., que as outras que o comum dos mortais e o comum dos militantes dos partidos não têm, não é? Elisa? Então, é assim, Fátima. A CEP é uma organização portuguesa que, conforme a Fátima explicou logo no início, tem um forte envolvimento já de longos anos na Guiné. Que contribuição é que pode ser feita a partir de fora, não só de Portugal, da Europa, de outros países africanos, para ajudar a sociedade civil guineense na sua luta pela liberdade e pelo fim da fome? Olha, temos aqui vários planos, Elísio, que é o plano mais imediato e o plano mais estratégico, mais de longo prazo. Eu acho que neste momento eu preferia falar do plano mais imediato, dada a situação que prevalece neste momento no país, e porque há pessoas presas e porque há pessoas que a gente não sabe em condições estão na prisão, etc. Nós promovemos aqui com organizações guineenses em Lisboa, com organizações de estudantes guineenses em Lisboa e Porto, com a Casa da Cultura da Guiné-Bissau e com uma outra organização portuguesa, o SIDAC, promovemos um manifesto pela liberdade de expressão e de manifestação na Guiné-Bissau, que pusemos a circular há meia dúzia de dias, portanto logo no fim de semana, na segunda-feira passada, logo a seguir às prisões e ainda com os cerca de 90 pessoas detidas. E esse manifesto pusemos-lo a circular na perspectiva de poder ser expressão, poder ser um sítio em que as organizações que querem comprometer-se e querem de alguma maneira dizer nós estamos aqui, o pudessem fazer ali, não é? E portanto este manifesto neste momento foi subscrito por todas as plataformas de ONGs dos países africanos de língua oficial portuguesa, do Brasil e de Portugal. E foi subscrito por organizações, por exemplo, do Senegal,
que é uma coisa que não é muito comum, porque a relação e o diálogo entre sociedade civil e, nomeadamente, entre os países, eu diria mais os países, a Guiné-Bissau e Senegal, não é muito fácil e, sobretudo, já vem do tempo da luta armada, como sabemos, mas também depois se acentuou durante a guerra, o conflito político-militar 98-99 e o apoio do Senegal ao regime de Nino Vieira. Mas esta proximidade Guiné-Senegal não tem sido muito fácil. E este manifesto já tem adesão de organizações da sociedade civil senegalesa, por exemplo. E tem uma coisa que me parece importante, para além destas plataformas todas dos outros países, tem uma enorme adesão de organizações da diáspora, não só em Portugal, mas noutros países. Acho que é um exemplo de coisas que podem ser feitas. E nós, pelos sinais que temos de Bissau, são coisas que começam um bocadinho a dar um pouco a ideia, seja de quem está a movimentar estas coisas todas pela frente e por trás, etc., que não pode fazê-lo impunemente. Seja as pessoas que estão envolvidas e que estão comprometidas com este processo, sentirem que não estão sozinhas também. E eu acho que isto, neste momento, o impedir o isolamento e impedir que as pessoas que dominam o regime fiquem de mãos livres, acho que é a prioridade imediata. Acho que há aqui uma questão que tem a ver com a conjuntura, não é? Portanto, neste momento temos uma região da África Ocidental e, de certa maneira, a África Central, em que houve vários golpes de Estado. Ou seja, temos duas guerras no mundo, temos uma nova ordem mundial aqui a reorientar-se, com uma forte presença, com os russos a quererem ter uma forte presença em África. Neste momento, a conjuntura é favorável a que esta deriva autoritária continue na Guiné-Bissau? Eu acho que é favorável. Acho que é favorável porque há aqui uma grande hipocrisia nas relações internacionais, como a gente sabe, e então nos últimos anos voltou outra vez as coisas da geopolítica, não é? Voltaram outra vez esses grandes debates e as consequências práticas disso, não é? E portanto a conjuntura não é favorável. Agora, os guineenses já estão muito habituados aos silêncios. Eles sabem de quem esperam voz e de quem vão contar com silêncio, não é? E eu acho que esta situação é mais uma dessas, este silêncio que reina na comunidade internacional, que reina da parte de Portugal, que reina da parte da União Europeia, que reina da parte das organizações das Nações Unidas, das Nações Unidas em Bissau. É uma coisa que os guineenses já não estranham, mas se indignam e vão se indignar cada vez mais, porque tem-se uma geração de jovens que já não fica em casa, não é? Que já não vê que o seu futuro, que não vê só que o seu futuro é um barco para a Europa, não é? Que quer ficar no seu país, quer ter ali o seu espaço e quer construir ali o seu futuro. E eu acho que as organizações internacionais, os países, as cooperações bilaterais têm que começar a contar com esta geração e pensar que respostas têm para eles, nomeadamente no sentido de não fechar olhos, de não perpetuar estes silêncios, que são silêncios extremamente ensurdecedores neste momento em Bissau. E estou-se à distância, sabes o que é? Elísio, uma última pergunta? Não, eu estou satisfeito. Fátima, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a vocês também. E esperemos que o resultado na Guiné seja pelo menos a libertação destes 9 detidos rapidamente. Esperemos quando o podcast for para o ar que ele já esteja livre. É verdade, é verdade. Obrigada. E vamos encerrar, como sempre, com as nossas sugestões. Professor, o que nos traz hoje? Eu trago hoje um livro que ainda não li, porque só ontem que eu baixei o livro, mas parece bastante promissor. É um livro publicado por 3 acadêmicos moçambicanos. Bom, eles são os organizadores da obra. O Armindo Armando, o Jean Alexandre Matsuki e o Pedrito Carlos Chipose Cambrão, são da Universidade de Zambeze,
portanto, uma universidade no norte de Moçambique. E o livro chama-se Ciências Sociais e Desenvolvimento Humano em Moçambique. E foi publicado por uma editora portuguesa, a editora Cravo, creio. E, bom, para alguns ouvintes pode ser interessante saber que o livro é disponível online gratuitamente, não é? Eu baixei o livro ontem e comecei a ver também algumas coisas. Tem propostas analíticas muito interessantes e penso que vai ser um bom recurso não só para quem quer conhecer melhor Moçambique, mas também quem quer ver como as ciências sociais fazem o seu trabalho em Moçambique. Então essa é que é a minha proposta, Ciências Sociais e Desenvolvimento Humano em Moçambique, é o título do livro. Eu, pelo meu lado, venho hoje falar de um disco, não é um disco qualquer porque não é feito por um rapper qualquer. Estou a falar de Sementes, que é o 5º álbum de originais do rapper e ativista político angolano MCK, um disco de poesia realista de um país onde o germen da pobreza se reproduz e a corrupção ganhou a batalha, um país com uma paz tão militar que mata mais que a guerra e onde toda a incompetência é recompensada. Mas este disco é também, como o próprio MCK me disse numa entrevista para o suplemento Y do Público, um disco que foi feito a pensar em pequenos gestos que podem impactar e transformar a vida, em que cada tema é também uma semente para novas discussões. O disco é lançado no dia 31 de maio e é apresentado num concerto em Lisboa no Music Box no dia 7 de junho às 21h30, tendo como convidados Valete, Gilmário Vemba e aqui mais no seu lado de rapper e Bia Ferreira. E pronto. Com isto é tudo, só nos resta agradecer por terem escutado até ao fim mais este episódio do podcast Na Terra dos Cacos. Este terá um interregno agora porque este que vos fala vai de férias, que também tem direito, das quais espera vir retemperado para mais uns episódios de Na Terra dos Cacos. Um abraço, professor, até ao próximo episódio. Outro abraço, António, boas férias. Obrigado. O público fica no ouvido.